Quais são as duas primeiras perguntas que você tem que fazer na hora de pensar o personagem da sua história fantástica? E aí, tudo fantástico com você? Quando a gente pensa em personagem, o personagem que vai habitar o nosso mundo ficcional, a gente vai ter que considerar que desde a antiguidade, desde lá com o tio Aristóteles na Poética, há uma grande discussão sobre o que é mais importante, o personagem e a trama. Isso justamente por conta do espaço, do grande espaço reservado aos dois dentro de uma narrativa. E acabou que lá, na antiguidade ainda, o Aristóteles optou pela trama, que é a trama que seria o objetivo primário e o personagem ocupariam um papel secundário. E isso permaneceu até mais ou menos o século XVIII, quando a gente vai ver a ascensão do romance, o romance moderno, e esse foco no sujeito, no indivíduo, e aí gradativamente foi se deslocando o eixo da importância para o personagem, a ponto de hoje você ver isso muito bem claro em diversas obras da literatura, obras que ressaltam essa importância do personagem para a trama e que acabam sendo expressado isso no título. Pensa aí, por exemplo, no Drácula. Drácula mesmo é um personagem que, se você pensar bem, é o personagem principal do romance que dá nome à obra, mas ele mesmo não fala. Você não vê nunca a história da perspectiva, né? O ponto de vista do Drácula, mas ainda assim, a força da sua presença, mesmo quando ele está ausente, né? Essa ausência presente se faz sentir ao longo de todo o romance do Bram Stoker. Outros casos também, como Dom Quixote, você vê isso bem claro, Romeu e Julieta, você vê essa observação, enquanto em outros casos você não tem diretamente o nome do personagem, mas você percebe que se refere a ele, né? Como o Conde de Monte Cristo, né? Assim como também o Mercador de Veneza, dentre outros tantos casos que destacam essa importância do personagem nos dias de hoje. Mas quando a gente está pensando no personagem da nossa narrativa, né? Seja ela para quadrinhos, RPG, para games, para romances, para contos e tudo mais. Como é que a gente faz para começar esse processo de pensar no personagem? Nesse aspecto, é importante destacar que existem vários métodos, várias tipologias para você poder pensar nessa questão, mesmo porque o personagem é uma questão complexa. E esse é um assunto inesgotável, com diferentes interpretações, diferentes possibilidades, que não caberia num vídeo apenas, por isso que aqui eu vou falar desse start, né? Desse ponto inicial, com que você tem que pensar quais são as duas principais perguntas para você começar a pensar da forma ao seu personagem. E aí depois você passa para as outras dimensões, justamente para você evitar que esse mesmo personagem saia do plano raso para passar para um plano mais multidimensional, né? Ou seja, você aí, a partir do momento que você cobre essas duas perguntas que eu vou falar, você já passa a trabalhar nessas questões da esfera, das esferas que compõem o personagem, né? Da esfera privada, da esfera profissional e também da esfera psicológica, né? Suas motivações, seus hábitos, o que ele acredita, seus valores e tudo mais. Isso é que faz com que o personagem saia também da dimensão do estereótipo, né? Que isso é uma grande discussão também, de você trabalhar um personagem de forma estereotipada. Isso é muito comum, por exemplo, em narrativas da fantasia ou em narrativas da literatura infantil, e passe a ocupar também um outro aspecto, que é um balanço muito tênue entre o estereótipo e também de um arquétipo. Há uma diferença, que é coisa para ser trabalhada em outro vídeo, que há uma tênue linha. Quando você pesa a mão, ele vira estereótipo, e quando você trabalha de outro jeito, ele vira um arquétipo. E aí a sua história ganha uma dimensão que vai se comunicar diretamente com o inconsciente do seu leitor. E já que eu estou falando de personagens aqui, vamos lembrar que um dos mais populares é o monstro, né? Que seria de uma boa história sem o monstruoso, né? Nesse ponto, lembrar, fica o convite para você baixar aí o e-book grátis do Fantastic Cursos, o Como Criar Monstros, tá o link aí embaixo, você clica no link, coloca o seu e-mail, depois é só confirmar lá no seu e-mail que você quer de fato baixar o e-book, e pronto, o e-book já vai baixar para você, onde vai ter todo um passo a passo, quais são as funções, as dimensões do monstruoso para sua narrativa. Quais são as duas perguntas que vão dar a motivação do seu personagem? Primeiro, o que o seu personagem quer? O que é que dá tesão para ele ou para ela? E quando estou falando aqui do que o seu personagem quer, é a partir dessa pergunta que vai fazer o desenrolar dos acontecimentos. Então, por exemplo, o que é que o Capitão Nemo quer?
O que é que o advogado Utterson quer ao investigar essa estranha relação entre o amigo dele, o Dr. Jekyll, com esse infame ser, o Mr. Hyde. Da mesma forma, no Homem Bicentenário do Isaac Asimov, o que o personagem quer? Ele quer se tornar humano. Então toda a trama é articulada ao redor desse processo e dos obstáculos, porque tem que ter o conflito, isso a gente vai falar mais para frente, para que direcione o personagem para o objetivo dele. Então, o que o seu personagem quer, o que dá tesão a ele, o que ele está buscando, essa é uma possibilidade. Beleza, isso é boa parte dos escritores. Os escritores seguem essa perspectiva. Alguns outros já pegam outra perspectiva. Por exemplo, para citar o caso do Neil Gaiman. Para Neil Gaiman, a pergunta é, e essa é a segunda questão, o que o seu personagem precisa? E aí que isso aí já dá uma diferença significativa. Existe uma questão de o que ele quer, o que já tá incutido aí. Essa tradição da jornada, que todo personagem segue uma jornada. A gente geralmente fala de jornada relacionada com fantasia, mas não. Tudo uma jornada. O personagem sai em busca de algo, então ele tem que empreender uma busca. Ao passo que quando a gente vê o que o personagem precisa, aí a gente já está deslocando o eixo num processo de foco no personagem em que você tem que ver o que o personagem precisa passar, se transformar de forma que ele possa alcançar ou não o seu objetivo. Então você já vê aí que isso depende de maior construção do personagem, que você vai ver um processo de amadurecimento dele. No século XIX isso começou a ficar mais claro no chamado Bildungsroman, né? Nesse romance de formação onde você passa a entender como é que o personagem ele precisa passar por etapas para que ele se torne o personagem, o herói completo para que ele possa alcançar os seus objetivos. Mas nesse caso aqui, já que eu falei do Neil Gaiman, a gente vê isso bem claro nos romances dele. Vê o caso do Shadow, dos deuses americanos. Você não sabe o que ele quer, não está claro isso, não existe aí algo que ele almeja. Ele acabou de sair da cadeia, perdeu a mulher e depois ele vai ser envolto numa trama cósmica, né? A partir do momento que encontra com o Sr. Wednesday. E aí que está o ponto. Aí a gente vê uma outra questão. O que ele precisa. E aí, nesse caso, o que ele precisa é justamente acompanhar o Sr. Wednesday, de forma que a partir daí ele comece a tomar mais consciência do mundo que o cerca, o mundo que ele estava alienado quando estava na cadeia, do mundo que o cerca e que ele tem um papel a desempenhar nesse contexto. Então isso é uma boa aplicação dessa questão do que o personagem precisa. Outro caso também do Neil Gaiman é do Coraline. Coraline é a mesma coisa. Aí que é uma versão, que eu sempre considero o Coraline como uma versão gótica do Alice no País das Maravilhas, né? Aí é outro caso. O que a Coraline quer? Você não vê isso nitidamente, né? Enquanto criança, ela está lá brincando no universo dela, mas aí que o Neil Gaiman parte da questão. O que ela precisa? E o que ela precisa é de uma família. É isso que a faz penetrar lá no buraquinho que ela encontrou na casa dela e vai encontrar lá o mundo, aquele mundo invertido lá, onde as pessoas têm ódio de botão, né? Não vou nem adiantar muito a história para não dar spoiler. Então você vê que aí já é outra perspectiva que faz com que a história se desenrole a partir daí. Então, assim sendo, lembrando, o que o seu personagem quer ou o que o seu personagem precisa. São as duas perguntas que você precisa ter em mente para dar início à trama que vai compor o seu mundo ficcional, beleza? E aí, quais são as outras possibilidades, quais são as outras estratégias que você pensa, perguntas chaves na hora que você está pensando na figura do personagem. Então escreve aí embaixo, vamos trocar aqui embaixo essas impressões para ajudar essa rede de pessoas que estão querendo começar a escrever fantasia, gótico, horror e ficção científica, fazendo assim com que o Fantástico Nacional avance. E por isso mesmo, já agradeço desde já a sua presença aqui. Muito obrigado pela sua presença.